pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie. Primeiramente, eu quero te desejar boas-vindas no meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, curte, compartilhe. Acredito que vai ser de grande ganho para você e para as pessoas que você compartilhar. Hoje nós vamos falar mais um tópico sobre o direito de família. O direito de família é algo que está presente todos os dias na vida do estudante de direito, do advogado e também da própria pessoa civil, do próprio cidadão. Todo dia você escuta a história de alguém que está divorciando, ou que vai divorciar, ou que já divorciou, né? Então é algo muito comum no dia a dia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma questão, quando um casal se divorcia. Uma questão que nós temos que olhar com prioridade é chamado proteção dos filhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção dos filhos, né, das crianças e dos adolescentes. O interessante nessa questão é que a proteção dos filhos é assegurada pela própria Constituição Federal. Quem me segue no Instagram há mais tempo sabe que eu fiz uma aula sobre direito constitucional. Então, a Constituição é a nossa lei maior, é a que vai reger todas as outras leis. Então, a importância de proteger a criança e o adolescente nessa situação é tão grande que a própria Constituição deixa lá na lei. Então, ela vai estar, vamos comigo, ela vai estar lá no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição. Então, só retomando, vamos para o mapinha aqui, a gente está falando sobre a proteção dos filhos. Proteção dos filhos está assegurada na nossa Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 5º da CF. Esse símbolozinho, ele significa parágrafo, tá? Ficou feio, mas no Vademecum, nos sites, eles são mais bonitinhos. Eu não vou fazer a leitura com vocês, porque eu acredito que uma aula que tem muita leitura de artigo acaba ficando chata. Então, eu vou pedir para vocês mesmo darem uma lida. Então, se vocês quiserem, pause a aula, dê uma lida, porque a gente precisa desse hábito de leitura da lei seca. Porque em concursos, em OAB, o que cai é lei seca. Então, é necessário esse treinamento, tá? Então, pause o vídeo, dê uma lida no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal. E também a gente tem o artigo 5º, parágrafo 2º. Então, olha que importância. Pause o vídeo e dê uma lidinha nesses artigos que eu acredito que você já vai começar a entender o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, o casal fulana e o ciclano estavam casados, lindos, maravilhosos, mas se desentenderam e divorciaram, certo? O casal deixou filhos. O que vai acontecer com esses filhos? A gente sabe que a criança, por si só, ela já sofre muito por causa do divórcio. A lei, ela quer que a criança sofra o menos possível. Então, quando um casal se divorcia, em regra, vai ser feita chamada guarda compartilhada. Vamos entender o que é isso. Guarda compartilhada. Olha, a guarda compartilhada, ela é regra. Então, o casal divorcia, o casal tem filhos, o juiz de imediato vai decretar guarda compartilhada. As pessoas, elas confundem muito guarda compartilhada com guarda alternada, tá? E a guarda alternada, a lei, ela não permite mais, tá? Mas eu vou fazer essa distinção para vocês conseguirem entender e não confundirem mais. A guarda compartilhada não é que a criança vai ser compartilhada,
tá? A criança não vai ser compartilhada. Por exemplo, vai ficar 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Não é isso. A guarda compartilhada, você vai compartilhar ideias sobre a criança. Ou seja, a guarda compartilhada vai permitir que o pai e a mãe escolham a escola, a melhor escola que a criança vai estudar, escolha sobre questão de faculdade, sobre questão de materiais escolares, enfim. É um compartilhamento de ideias, é um consenso entre os pais para cuidar daquela criança. Mas isso pode acontecer, por exemplo, a guarda pode ser compartilhada, mas o filho pode morar só com a mãe, entenderam? A guarda pode ser compartilhada, mas ele pode morar só com o pai, certo? Então, a guarda compartilhada é um compartilhamento de ideias, não é o compartilhamento da criança, que é a diferença da guarda alternada. A guarda alternada, como eu disse, não é permitido mais hoje em dia. A guarda alternada é só você lembrar da criança mochilinha, da criança mochileira. Por quê? Porque a criança, ela vive com a mochilinha nas costas. Então, ela mora 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Imagine que situação difícil para a criança. A criança, ela não tem um lar fixo, ela não tem uma casa fixa para morar. Então, assim, se um dia ela tá num bairro, outro dia ela tá num bairro totalmente diferente. Então, é uma situação muito complicada para a criança e é algo que eu acredito que vai confundir a cabeça da criança ainda mais. Ainda mais se for uma criança bem pequenininha, tá? Então, a lei hoje não permite a guarda alternada. Lembrando, então, casal se divorcia. O que o juiz vai fazer de imediato? Guarda compartilhada. A gente tem na lei também chamada guarda unilateral, ou seja, a guarda apenas de um, né? Ou da mãe ou do pai. Mas essa guarda unilateral a gente tem que entender que é uma exceção, tá? O juiz ele só vai decretar a guarda unilateral quando o juiz verificar que o pai ou a mãe não tem condição de cuidar. Vou dar um exemplo muito comum para vocês. Um pai e uma mãe, né, se divorcia, aí o juiz decreta lá, essa criança ela vai ficar só com a mãe. Por quê? Porque o pai, ele é um caminhoneiro, por exemplo, então assim, ele não tem uma casa fixa, ele vive viajando, viaja dia, viaja noite. O que o juiz vai entender? Que esse pai não vai ter condição de ficar com a criança, né? Esse pai, mesmo que for uma semana, esse pai não vai ter condição para dar atenção para a criança, para levar a criança para passear, para levar a criança na escola, para buscar a criança na escola. Então, o juiz entende que se colocar a guarda compartilhada vai ser pior para a criança. E realmente vai. Então, aí nesses casos, em casos de exceção, o juiz dá a guarda unilateral para a mãe. Então, a guarda é toda na mãe, a mãe vai ter todos os direitos em cima da criança, todos os requisitos e tudo mais, certo? Então, retomando então, quais que são as duas guardas que existem quando um casal se divorcia? Quais que são as guardas que existem? Compartilhada e unilateral. Qual que é a guarda regra? Ou seja, casal divorcia, juiz já bate martelo. Guarda compartilhada. Existe a guarda unilateral para casos que possuem exceção, como esse exemplo do caminhoneiro, que ele é muito comum. Vocês vão escutar, né? Se você for estudar a fundo, vocês vão escutar essas questões também, certo? Essas questões sobre guarda, sobre divórcio, de proteção da criança, ela termina por aqui. Depois eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês os artigos, tá? Que aí, enquanto você assiste o vídeo, você dá uma lida nos artigos. Vou deixar também o link que você pode encontrar tanto a Constituição Federal, tanto o Código Civil na internet mesmo, tá? O Código Civil atualizado e a Constituição atualizada também, tá? Então, acompanhe os artigos, faz a leitura dos artigos, que isso é muito importante,
para você desenvolver essa autonomia de estudo, tá certo? Complementando essa questão de proteção de filho, de casal divorcia, tem proteção de filho, a gente vai falar uma coisa que acontece muito, mas não deveria acontecer, que é chamado alienação parental. Eu vou apagar a lousa e já continuo com vocês. Alienação parental, certo? Pelo nome, a gente já consegue ir criando algumas ideias, né? Alienação parental é quando a criança, ela gera um sentimento dentro dela de repúdio com o outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Tem uma criança aqui de, vamos supor, 4 anos, né? Os pais se divorciaram, tem guarda compartilhada, mas a criança mora mais com a mãe do que com o pai. Ela vê mais a mãe do que o pai. Vamos colocar esse exemplo que é o mais comum, inclusive, na sociedade. Uma criança de 4 anos, por exemplo, mora com a mãe. E enquanto a mãe tá com a criança, a mãe fica, nossa, mas esse seu jeito é igual ao do seu pai. Nossa, mas seu pai fez isso, isso e isso comigo. Nossa, mas seu pai, ele tá lá com aquela outra mulher. Nossa, mas seu pai não presta. Nossa, mas seu pai é isso, seu pai é aquilo. Com esses comentários, a criança vai criando dentro dela um repúdio do próprio pai. Então, a criança começa a não gostar de estar com o pai. A lei, ela é muito, vamos dizer, muito parcial, sabe? Muito imparcial, perdão. O que acontece? Antigamente, se você for estudar história, você vai ver que quando havia o divórcio, tinha a culpa. Por exemplo, a Stephanie largou do marido dela porque o marido dela traiu ela. Ou seja, esse divórcio foi feito por causa de uma culpa do marido. Então, o marido é culpado. Ele vai levar uma sanção por causa disso. Hoje em dia não existe mais isso. Você chega lá para receber divórcio, o juiz não quer saber se foi traição, se foi briga, se foi mensagem para outra pessoa. O juiz não quer saber isso e a lei não vai se importar com isso mais. Então, por exemplo, se a mulher foi traída pelo homem e a mulher fazer a cabeça da criança para que ela não goste do pai, porque o pai traiu a mãe, a lei não assegura isso, tá? Porque a lei, ela não tá preocupada com o que aconteceu entre o casal. A lei tá preocupada com a saúde da criança. O que a lei quer é proteger a cabeça da criança, é proteger o crescimento da criança, certo? Para ela ter uma família estruturada, para ela crescer, para ela ter uma mente boa, tá? Então, a alienação parental, ela causa, sim, sanções, tá? E eu vou falar para vocês aqui, eu vou escrever para vocês algumas sanções. Ela vai estar na lei, no artigo 6º, vamos lá. Ela vai estar, artigo 6º da lei 12.318. 12.318 de 2010. Quais que são as sanções para aquele indivíduo que causar uma alienação no filho, tá? As sanções vai ser perda do poder parental, poder parental, se vocês quiserem, eu faço uma aula só sobre isso, é muito interessante também. Então, a pessoa, o indivíduo que fazer uma alienação parental quanto a criança, vai ter essa perda parental, essa perda do poder parental, vai ter modificação da guarda, ou seja, olha que coisa grave, né? Se ocorrer essa alienação parental, a pessoa, ela pode perder a guarda do filho. Então, aquela guarda, por exemplo, se for compartilhada, ela vai virar unilateral. Ou seja, se a mãe faz uma alienação parental na criança, a guarda vai ser só do pai. Então, é uma coisa muito séria, né? Ela vai ter extensão ou encurtamento de visitas. Então, vai ter modificação nas visitas.
E última sanção, que vai ter multa por dia. Multa diária. Então, além de mexer na convivência do filho, mexe também no bolso. Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E uma coisa interessante também, não é só pai e mãe que faz alienação parental. Alienação parental pode vir de avós, pode vir de avô, de avó, enfim. Se a avó, por exemplo, se a avó, a mãe do pai, falar mal da mãe, fazer uma alienação parental da mãe, a avó também vai sofrer sanção, entendem? Então, é algo sério, é algo que existe muito, viu? É algo assim, que a gente tá falando aqui, a gente vê o tanto que tem as consequências, mas é algo muito comum. É o que a gente vê em famílias, em divórcios recentes. Então, é algo que a lei existe realmente para proteger a criança nesse caso. Porque como eu falei no início do vídeo, só o divórcio, né? Só o divórcio é algo que já mexe muito com a cabeça da criança. Mexe de uma maneira assim que a gente não consegue entender. Que eu acredito que só quem passa sabe. Então, por hoje a aula foi essa questão da proteção dos filhos. A gente falou então um pouquinho das guardas, né? A gente diferenciou as guardas e também falou um pouquinho sobre essa alienação parental. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, me gritem aqui, me sigam no Instagram, viu? Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar por lá, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês.